Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. Como estamos no mês de agosto, nada mais propício do que trazer mais uma pauta temática, como já costumamos fazer. Dessa vez vamos falar sobre a campanha Agosto Lilás, que se junta a tantas outras, que tem esse intuito de conscientizar a população sobre a parcela dela também em diversos assuntos relacionados à saúde. Essa, de maneira particular, você vai entender como ela se relaciona com essa temática. E quem vai nos explicar é a Laura Oliveira, que faz a representação hoje aqui da Secretaria de Saúde do Estado e é gerente da RAVE, a Rede de Atenção, e a gente pode até acrescentar uma palavra aqui, e combate às violências, não é, Laura? Porque essa, na prática, é a função da RAVE. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A função da RAVE é essa, é uma rede que é ligada à Secretaria de Estado da Saúde e ela atua nesse enfrentamento, nesse monitoramento das violências no Estado como um todo. Então, nosso recorte é na violência sexual e na violência doméstica e o Agosto Lilás, ele traz para a gente esse marco no calendário institucional, trazendo essa importante pauta que traz para nós esse enfrentamento à violência e a importância, de ter equipamentos do Estado que atuem nessa vertente, Warner? E é justamente nesse ponto aí que eu queria tocar, por isso fez esse ganchinho, dizendo que o assunto trata também sobre violência, mas ao mesmo tempo é uma temática de saúde. Até porque quando a gente fala de violência, existe uma associação natural, a gente logo visualiza uma agressão, um soco, um pontapé, algum tipo de contato físico mais abrupto, para naturalmente prejudicar, machucar o outro. Mas do ponto de vista prático, não é só essa violência que existe. E muitas delas estão relacionadas mesmo à saúde, principalmente à mental, psicológica. Sim, hoje em dia, nós acompanhamos um aumento nas questões de registros de boletim de ocorrência também, nessa questão da violência psicológica, porque a gente entende que a violência ela não começa com murros, tapas, socos, não é essa violência física que a gente percebe, Então ela começa lá na psicológica, onde a mulher não percebe que está dentro dessa relação abusiva, E, assim, a rede, ela vem trazendo esse atendimento, para as mulheres. Inclusive, nós temos uma sala Lilás dentro do equipamento da segurança pública, que traz lá uma psicóloga que faz todo esse acolhimento da mulher quando chega, explica como vai ser todo o processo dela. Então, fortalece essa mulher para que ela registre o boletim de ocorrência, para que ela consiga romper esse ciclo. E a gente entende que o atendimento não é só pontual, E depois, essa mulher, depois que ela registra o boletim de ocorrência, depois que ela solicita uma medida protetiva, então a gente vê, essa mulher vai precisar de um abrigamento, essa mulher vai precisar de um acompanhamento psicológico, de uma orientação jurídica, então a rede faz todo esse aparato para que essa mulher continue sendo acompanhada por nós e ela garanta todos os seus direitos. E de onde é que surge essa campanha? Tem algum marco interessante, semelhante, por exemplo, a do Outubro Rosa, ao Novembro Azul? Eu acho que essas cores aí acabam sendo as que a gente lembra primeiro quando fala de campanhas temáticas que, de alguma maneira, associam uma questão de saúde ou social relevante a uma cor já com esse intuito, como dissemos, de fazer com que a população desperte para aquele assunto, para aquilo que está sendo tratado. Isso, nesse mês completamos 19 anos da Lei Maria da Penha, no último dia 7 de agosto. Então, traz forte essa campanha no mês de agosto e a Cor Lilás, ela simboliza essa luta, Então, traz para a gente todo esse aparato que essa lei traz para a garantia dos direitos das mulheres. E a gente vê, assim, que esse mês é um mês de conscientização, de trazer políticas públicas, de debates, mas a RAVE trabalha o ano todo com essa temática e nesse trabalho. É só uma intensificação para vocês, então. Enquanto muitos outros ainda estão se mobilizando, podemos dizer assim, vocês estão só reforçando. Agora, nesse ano, há também algum tema específico ou não? Muitas vezes ele acaba ocorrendo também, para pegar esse macro tema, esse tema já permanente, que é a própria campanha, e direcionar para uma particularidade, para uma necessidade mais pontual naquele período. Isso ocorre também no Agosto Lilás? Sim, a campanha nacional desse ano é o Feminicídio Zero, que foi também do ano passado, e surge essa preocupação, que as mulheres garantam seus direitos, que elas não morram mais pelo fato de ser mulher, que é pela violência de gênero. Agora, conta para mim,
além desse trabalho que está sendo realizado pelo governo federal, há naturalmente dos estados, como estamos citando, mas como é esse diálogo? Existe uma verticalização? É o governo quem determina, quem orienta, recomenda como os trabalhos vão ser feitos no estado? Ou acaba que a CESAL aqui em Alagoas, por exemplo, tem total independência para tocar como ela acha melhor? Então, temos essa independência, mas também somos ligados às políticas públicas. O governo lançou uma política pública no último mês, né, de maio agora, trazendo o Alagoas Lilás. Então, trazendo essa política pública que vai potencializar tudo o que a gente faz, e a CESAL também traz a rede, né, enquanto CESAL, traz todo o aparato que a gente já tem para essa divulgação, para estar nos municípios fazendo esse trabalho. Então, fica ligado, né, tanto a política pública que o Estado traz, quanto a Secretaria com suas ações. E como é que a gente pode dizer que é feita essa conversa, digamos, né, essa integração dentro das pastas, dentro da própria CESAL, para que a gente associe violência à saúde? É necessário também trabalhar o servidor que vai, de alguma maneira, atuar nessas ações? Sim, nós enquanto rede, nós temos esse dever de qualificar todos os servidores, porque a gente entende que a vítima ela pode entrar por diversas portas, tanto pela porta da assistência, da educação, da saúde, da segurança pública. Então, nós fazemos esse trabalho de qualificação para que, quando seja identificado, saiba encaminhar corretamente e de maneira assertiva, né? Para que essa vítima não tenha que, vamos dizer assim, peregrinar por vários serviços para poder conseguir garantir os seus direitos e o atendimento, né? Nós somos o atendimento em saúde, mas a gente trabalha com a intersetorialidade. Então, a gente trabalha diretamente ligado à segurança pública, à assistência, à Secretaria da Mulher, né? Que é muito importante também. Eu, particularmente, não sou da área da saúde, naturalmente, mas a gente acaba tentando entender como algumas coisas funcionam. Me corrija se eu estiver errado. Muitas vezes a mulher que está sofrendo essa violência vai a um posto de saúde e não denuncia. Muitas vezes o filho dela na escola, a filha dela na escola, começa a ter um comportamento diferente porque vê a mãe sofrendo algum tipo de violência doméstica. A partir dessa sensibilização, dessa capacitação, da humanização para perceber casos como esse, acaba sendo mais fácil chegar a essa mulher e ali no diálogo constatar o que já se suspeitava de um caso de violência. Ocorre isso também? Ocorre sim, inclusive essa é a importância de perpassar por todas as secretarias, né, por todos os servidores e levar a informação, porque quando essa criança faz essa revelação, que o servidor que escute tome as providências, né? Se não quiser tomar de imediato, chamando a pessoa para conversar, mas também tem os canais de denúncia, né, que estão aí, que pode estar ligando, pode estar explicando o fato, que a polícia vai até lá, né? E se precisar de algum cuidado em saúde também, nós fizemos as qualificações com todas as unidades de pronto atendimento do Estado, para que essa mulher ela seja recebida, tenha esse olhar diferenciado, né? Porque a gente entende que a violência, ela tem que ser identificada e ela tem que ser tratada de acordo com os sinais e sintomas que a pessoa apresenta. Há outro aspecto interessante que é, digamos, a invisibilidade desses casos. Um processo mesmo, talvez até cultural de invisibilização. Essa é a palavra difícil que eu queria falar. Os números preocupam, têm diminuído, crescido. Dá para fazer uma leitura, ainda que haja uma grande subnotificação? O nosso maior gargalo é essa questão da subnotificação, né? Porque a gente entende que nós atendemos muitos casos, mas ainda tem muito mais. No ano de 2024, nós atendemos, no recorte da violência doméstica, 1.705 vítimas de violência. Então, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, a conscientização. E, assim, como eu falei, essa estrutura de ter a saúde e a segurança pública, ela fortalece aquela vítima que vai lá, ela se sente acolhida, ela consegue registrar o boletim de ocorrência com mais precisão no que está dizendo, mais tranquila, mais fortalecida. E muitas vezes a mulher vai lá, ela só quer saber o que vai acontecer, né, depois que ela vai registrar. Então é muito importante tanto essa articulação quanto
esses mecanismos que a gente vai fazendo para que essa subnotificação deixe de existir. A gente vem avançando muito, mas acredito que a gente tem que avançar muito mais. Violência física, violência psicológica, quais os impactos que vocês percebem na ponta, na vida dessa vítima que de alguma maneira chega à RAVE, independentemente da porta pela qual ela entrou? Muitas vezes a vergonha, né? Não querer denunciar, aquela pessoa que tinha um comportamento e tem essa mudança de comportamento abruptamente, né? Ou em doses homeopáticas, vamos dizer assim, essa mudança, né? E assim, a gente sente essa mulher com uma baixa estima, sem coragem, né? E muitas vezes ela está naquele relacionamento porque depende financeiramente, porque tem uma família a zelar. Então, assim, é feito de que é um trabalho de formiguinha mesmo, de fortalecer ela, porque, assim, não adianta só tratar na parte aguda, né, quando ela chega lá para registrar. E depois, como essa mulher vai ficar? Ela vai precisar de um benefício social, de um curso. Então, a gente tem essa articulação também com a Secretaria de Estado da Mulher. A gente está enviando essas vítimas de violência doméstica para o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Então, lá ela consegue fazer cursos, ela consegue ter uma orientação jurídica, ela consegue ter um acompanhamento psicológico para que ela fique fortalecida e continue o processo, né? Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez seja a mais delicada, a mais difícil de responder. Suponhamos que Laura, que está aqui comigo, é vítima desse tipo de violência, mas ela nunca conversou comigo aqui, o colega de trabalho, de faculdade dela, porém eu percebo que ela começa a ter alguma mudança, não é? Que caracteriza o que você falou aqui anteriormente e pode ser um indicador de que ela sofre violência. Como é que o colega, familiar, pessoa que de alguma maneira tem um estímulo, um contato ali com ela, devo proceder para tentar auxiliá-la, já que muitas vezes a posição da vítima é de recuo, né? É de tentar se resguardar dessa denúncia, de revelar que está de fato sofrendo essa violência? O primeiro passo é realmente identificar, né, essas mudanças de comportamento e chegar junto e fortalecer essa pessoa e mostrar que não tem nenhum preconceito com aquilo que está acontecendo, que se ela precisar de ajuda, existem equipamentos que estão lá à disposição, tudo pelo SUS, né, importante. Nós temos um contato também que é o 988339061, que se tiver alguma dúvida, pode estar encaminhando essa dúvida para lá, mostrar essa mulher o aparato que o Estado tem para acolhê-la e assim, e explicar para ela que o mais importante é ela romper esse ciclo para que ela garanta seus direitos e continue a vida dela. E o profissional da saúde, naturalmente, tem toda uma habilitação diferenciada, né? Literalmente, profissional, a abordagem é outra. Como é que ela costuma ocorrer a partir do momento que, de fato, se identifica que aquela pessoa, aquela mulher é efetivamente vítima da violência? Então, nós temos equipe de psicólogas, né, que fazem esse acompanhamento. Então, é feito, antes de qualquer coisa, um acolhimento com ela, para que ela conte a história dela sem julgamentos, para que ela consiga desabafar e falar para o profissional tudo que ela está passando. E a partir de todo o processo que o profissional recebe, ele vai encaminhar corretamente para os serviços que ela necessita. E o legal é que dentro da estrutura do Estado, vocês têm, como falou um pouco antes, essa intersetorialidade, né? Essa integração entre pastas. Então, é possível que a partir desse contato inicial se perceba outras necessidades, não apenas da mulher, mas da família, como por exemplo de assistência social, e ela comece esse processo de beneficiamento com tudo aquilo que o Estado efetivamente, quando eu falo Estado, é a estrutura do Estado, né, tem para oferecer a ela? Sim, é muito importante, porque a mulher ela não vai sozinha, né? Muitas vezes ela tem uma família, ela tem filhos. Então, por exemplo, se precisar de um abrigamento, está em risco iminente de morte. Então, aquela mulher ser encaminhada para um abrigamento com os filhos dela, né? Para que aconteça, não rompa esse vínculo com a família. Então, criança, se não estiver na escola, tem que matricular, encaminhar para a Secretaria da Educação, para encaminhar que as mulheres vítimas de violência, seus filhos têm prioridade relacionada a isso, se ela mudar de estado também.
A questão da assistência social, se precisar de um benefício social também é encaminhado. Então, assim, como eu falei, o acolhimento ele vai acontecer e a partir desse atendimento é que vão ser feitos desdobramentos para que essa mulher consiga garantir esses direitos relacionados à necessidade que ela apresenta. E há um ponto interessante também que, como nós já citamos aqui algumas vezes nesse bate-papo, a mulher muitas vezes chega ali com a estrutura emocional extremamente fragilizada. É possível que, após superar esse ciclo da violência, ela permaneça por um prazo maior, recebendo essa assistência psicológica para, como a gente diz assim no popular, curar essas feridas e efetivamente poder retomar a vida dela, já que é um processo doloroso, sensível. Isso, tem sim. Nós temos um programa de segmentação e o que acontece? Toda vítima de violência ela tem direito de até 6 meses de segmentação psicológica, psiquiátrica. Então, assim, a gente faz esse acompanhamento de perto e nós dizemos que é até 6 meses, mas é até quanto a vítima necessitar, Sim. né? Então, a partir daí, ela vai ter esse atendimento psicológico. Se precisar de um atendimento psiquiátrico, a gente também tem um psiquiatra que pode estar encaminhando. Então, é feito todo esse mecanismo para que ela não desista, para que ela consiga romper esse vínculo da violência com toda a dignidade, né, que ela precisa e dar continuidade à vida dela. Falando de dignidade, a gente sabe, como você também citou, que muitas vezes há uma dependência não apenas emocional, mas também financeira. E a gente está aqui numa casa legislativa, eu acompanho as sessões e muitas vezes percebo que os deputados têm se dedicado cada vez mais também à criação de leis que de alguma maneira beneficiem esse público e outros também que sofrem com algum tipo de violência. Existem também iniciativas para que, vou usar uma palavra muito moderna agora, para que a mulher seja disruptiva a partir daquele momento, consiga ter autonomia financeira e encerre também, além do ciclo da violência, dessa dependência econômico-afetiva. Isso, através dos benefícios sociais, né, que são encaminhados para a Secretaria de Assistência e também, como eu falei, no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que é um equipamento da Secretaria da Mulher, ela consegue fazer cursos, consegue ter todo esse suporte para que ela fique independente, né? Porque é muito importante, a partir daí, se ela existir essa dependência financeira, que isso também seja rompido para que ela consiga ter a sua liberdade de volta, vamos dizer assim, tanto financeira quanto psicológica, né? Pode representar efetivamente não apenas uma mudança, mas uma transformação real de vida para aquela mulher, né? Eu estava fazendo uma leitura sobre o tema no fim de semana e vi que o governo federal, inclusive, reservou o mês de agosto para desencadear uma série de ações também para reprimir a violência do ponto de vista prático, inclusive com prisões de agressores, de pessoas que estavam foragidas, mas respondiam por esse tipo de crime. A partir do momento que é feita a denúncia ali, muitas vezes o agressor ele não se intimida, ele é contumaz, né? Ele quer continuar assediando, oprimindo e ameaçando, chegando até ali ao ponto de, se tiver a oportunidade, agredir novamente a vítima. Vocês têm esse diálogo também aqui no estado, por exemplo, com a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar ali para prender, existe a Patrulha Maria da Penha, né? Talvez alguém não saiba, para proteger as mulheres nesses casos. Existe essa interligação, talvez até com o Ministério Público, com outros órgãos que também fazem essa proteção? Sim, a rede ela é um equipamento da saúde, mas ela está ligada diretamente a todas as outras secretarias. A segurança pública nessa questão aqui no estado é bem atuante. Então, a gente tem delegacias especializadas da mulher, que são capitaneadas pela delegada Ana Luísa, que ela é muito atuante nessa pauta. Então, ela faz essas ações no mês também de mostrar para a sociedade, né, que essa denúncia que a mulher faz não é em vão, que eles vão realmente punir os agressores, né? E é muito importante porque mostra para a sociedade que realmente funciona. Tem a Patrulha da Penha também, que faz o acompanhamento das medidas protetivas, que é capitaneada pela Major Dayana. Então, dá todo esse suporte e, assim, a rede está interligada, né? Pela intersetorialidade em todas essas pastas. Vocês percebem que a divulgação feita pela imprensa, por campanhas
institucionais dos diversos órgãos, como, por exemplo, a veiculação de propaganda, instalação de outdoors, a própria circulação de notícias cotidianas, de alguma maneira, faz com que as vítimas despertem para se conscientizar efetivamente daquilo que estão sofrendo e, a partir daí, procurem mais o poder público para saírem dessa condição de opressão e conseguirem ali uma liberdade, podemos dizer, para viver. Sim, é muito importante esses espaços, né, de divulgação dos serviços, até porque chega à casa das pessoas e aí elas começam a entender que elas não estão sozinhas, que existem mecanismos de proteção que o Estado dispõe, que as secretarias trazem. Então, é muito importante, eu digo que é crucial, né, porque quando a gente leva informação, a gente salva vidas. E o legal é que existe também dentro do aparato da própria saúde, eu estava olhando aqui em alguns hospitais, como o Ibigato de Rio Largo, não apenas agora na delegacia tem as salas lilás, mas também nas unidades de saúde mesmo passam a contar com esse ambiente. Então, essa presença, vamos dizer, física também da conscientização, de alguma maneira ajuda a mudar não apenas a percepção da vítima, da família, mas da sociedade como um todo. E talvez contribua também para quebrar aquele paradigma negativo de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Pelo contrário, a gente tem que meter o 190 lá no telefone para denunciar esse tipo de coisa covarde, cruel, né? Isso, eu trouxe a experiência de ter um equipamento da saúde na segurança pública, mas nós temos 7 portas, que a gente chama de gestão direta da RAV, que estão ligadas diretamente aos hospitais regionais e também equipamentos da segurança pública, como eu falei anteriormente, e traz para a vítima a questão também do sigilo, né? Da vítima ser atendida e ninguém saber que ela estava lá. Então, traz todo esse aparato para ela. E, assim, é para meter a colher, não, é para ligar realmente o 90. A Segurança Pública lançou também um site do 90 para que as pessoas estejam denunciando, para que traga à tona essas questões e realmente atuem nessas necessidades, né? Como a gente citou também várias vezes, e é de conhecimento público, muitas vezes a mulher não denuncia logo a primeira agressão, por temer ali abandonar os filhos, quebrar a estrutura familiar na ótica dela, às vezes por questão religiosa, muitas outros pontos que, como nós resumimos, é uma questão cultural. Mas é necessário conscientizar também que a conduta do agressor muitas vezes já está ali estabelecida dentro da mente dele. E se ele agrediu a primeira vez, a possibilidade dele mudar em detrimento da dele continuar agredindo é muito pequena e muito arriscada, porque continuar naquilo vai alimentando esse ciclo que infelizmente pode resultar até na morte, né? Isso, às vezes a mulher não se percebe, né, que está nessa situação de violência. E, foi dessa vez porque ele estava bêbado, então começa a ter uma repetição, né? E assim, muitas vezes ela não se dá conta que ela está tão envolvida naquele caso por vergonha, por medo de abandonar a família, como você próprio citou, por questões religiosas também. Então, é muito importante que essas informações cheguem às mulheres, né? Para que elas conheçam os equipamentos que o Estado dispõe, para que elas consigam romper esse ciclo da violência. Porque ninguém começa um relacionamento brigando, né? A gente costuma dizer que começa bem e depois vai começando a aparecer essas questões e aí a mulher vai se envolvendo cada vez mais e achando que ele vai voltar a ser como era do começo, né? Então, assim, é muito importante também trazer a questão da violência psicológica que vem aumentando os registros de boletim de ocorrência, a procura ao serviço também, né? Porque mostra que as mulheres estão recebendo essas informações e elas estão atuando relacionado a isso, né? Epa, peraí, alguma coisa está errada. Eu vi na TV que isso é violência. Então, eu estou passando por isso. Então, eu vou lá, vou romper esse ciclo e eu vou procurar uma ajuda, né? Esse ponto que você tocou é muito interessante. Às vezes a pessoa está passando pelo problema e está tão acostumada, não é bem a palavra, mas ela acabou passando tanto por aquele processo que ela não percebe que está sendo vítima da violência. Ela não consegue comparar a realidade dela, por exemplo, com a de outras pessoas para saber se o que ela está passando é normal ou não. Pelo menos eu faço essa leitura externa.
É comum disso acontecer também e quem sabe até a partir do momento que você recebe ali a vítima e começa a conscientizá-la que ela até resista àquela verdade? É muito comum, assim, a mulher não se perceber nessa situação, né? Porque muitas vezes ela via em casa a mãe passar por isso e culturalmente ela acha que isso é normal acontecer com ela e ela vai normalizando essas situações, né? E a partir do momento que ela tem uma abordagem especializada, que ela chega no serviço, que ela começa a falar a história dela e a psicóloga vai recebê-la, então a partir daí ela começa a ver de outra forma aquela situação que ela normalizava antes, né? Então, muitas vezes a gente vê que a questão da violência física, ela chega primeiro do que a psicológica, que já começou bem antes, porque ela não se percebe naquela situação, né? E, assim, eu reafirmo a importância de encaminhar para a rede, porque muitas vezes essa mulher ela vai registrar um boletim de ocorrência e ela não tem esse aparato, esse suporte psicológico, né? Nem antes de registrar, nem depois. Então, a questão da mulher depois querer voltar a esse relacionamento, continuar com aquele agressor, as chances são muito altas quando ela não tem essa intervenção, nem antes nem depois, né? Então, eu reafirmo aqui a importância de encaminhar para a rede e de garantir esses direitos dessa mulher. Antes de eu te perguntar aqui como é que a gente faz esse encaminhamento, que é uma pergunta natural, enquanto você falava, eu lembrei de algumas histórias que já acompanhei também na imprensa, né? Por exemplo, a mãe da vítima já passava por aquilo. Então ela via a mãe sendo agredida pelo pai, pelo companheiro da mãe, que muitas vezes pode ser um padrasto, né? E passou a banalizar, normalizar aquela realidade. E muitas vezes, até por enxergar aquilo, o companheiro passa a ter um perfil semelhante ao do agressor da mãe. E ela se habitua a achar que aquilo é normal, às vezes até que é um cuidado que o companheiro tem. Eu já vi casos como esse, né? É mais difícil ainda quebrar esses ciclos que infelizmente já foram repetidos? É mais difícil, mas não é impossível, né? E assim, muitas vezes, como a gente falou, ela normaliza aquela situação porque ela vivenciou desde criança. Então, para ela é comum o parceiro seguir aquela mesma linha que ela já via acontecer na casa dela. Então, assim, é a importância mesmo de levar informação para que essa mulher entenda que não é normal isso, que a mãe dela passava, mas ela não precisa passar por isso, né? Que ela pode fazer uma história diferente, né, na vida dela. Agora, como é que eu, vizinho, colega, familiar, que suspeito daquela realidade ou que constato aquela agressão, devo proceder? Eu ligo logo para a polícia, se for um caso ali em flagrante. Caso não seja, mas eu percebo depois, eu tento conversar com a vítima, ou o melhor é eu procurar logo o aparato do Estado, ou todas as condições, né? Acredito que todas as condições são válidas, né? Até porque se for um flagrante, 190, né? A polícia militar tem que atuar na hora. Se for uma desconfiança e tiver uma certa intimidade, chamar para conversar, explicar os equipamentos que o Estado dispõe, mostrar que existem formas, né, de romper esse ciclo. E também tem um mecanismo que é a denúncia anônima. Sim, né? Isso aí que é essencial. Isso. Que às vezes você não quer se dispor com a pessoa e, mas se eu disser quem vai sair por ruim sou eu, aí eu perco a amiga e não consigo ajudar mais em nada. É possível também denunciar anonimamente, né? Sim, eu digo que é uma responsabilidade de todos, não só do Estado, mas de nós enquanto sociedade civil também. Então, nós temos um 181, que é um canal do Estado, da Segurança Pública, que pode estar fazendo essa denúncia anônima. É importante que diga todos o endereço, tudo certinho, para que a Polícia Civil investigue esse caso e chegue, né, nessa mulher que está sofrendo essa violência. Eu digo que o que a gente não pode é se calar, ver e se calar diante dessas situações, né? Porque quando a gente leva a informação, a gente salva vidas. Laura, eu queria que você aproveitasse esse instante final que nós temos aqui. Não parece, mas já estamos batendo papo aqui há praticamente meia hora. Vamos encerrar agora. Uma conversa leve, mas para tratar de uma temática muito séria, que deve ser encarada com essa seriedade, com essa responsabilidade de que
todos somos responsáveis, assim como pela proteção às crianças e aos adolescentes, né? Também a essas pessoas que de alguma maneira podem não perceber, mas precisam do nosso socorro. E informações como essa que nós estamos transmitindo aqui são, de fato, as armas mais eficazes para combater esse tipo de covardia, de violência, tanto desnecessária quanto desumana, assim como todas as outras no final das contas, não é? Mas eu queria que você desse o seu recado aqui para a nossa audiência, para alguém que está nos assistindo e conhece alguém nessa condição, para alguém que precisa entrar em contato com a RAV porque necessita desse suporte. Fique à vontade, se você quiser, pode falar até direto aqui para a nossa câmera, tá bom? Eu venho reafirmar o compromisso, né, que a Secretaria de Saúde do Estado tem enquanto a essa temática, e dizer que a rede está de portas abertas, que os encaminhamentos podem ser de instituições, mas também a vítima pode ir como demanda espontânea, pode chegar lá e dizer: eu quero ser atendida, quero ir para a sala ou área lilás, que ela vai ser atendida, e reforçar que não vamos normalizar, né? Estamos em um mês de uma campanha grande, de uma campanha de visibilidade, e é como eu falei, não é só responsabilidade do Estado, é responsabilidade de todos nós, enquanto sociedade civil também. E, assim, quero deixar o contato novamente, fique à vontade, por favor. 98833-9061. Em caso de dúvidas, pode estar encaminhando para a gente: eu estou com uma vítima aqui, o que é que eu posso fazer? Então, esse contato é tanto WhatsApp quanto ligação. Pode entrar em contato com a rede, que a rede vai nortear de acordo com a necessidade que terá o caso. E quero dizer que a Rede de Atenção às Violências afirma o compromisso e está de portas abertas para receber. Maravilha. Eu conversei aqui com a Laura Oliveira, que é gerente da Rede de Atenção às Violências, que chamamos pela sigla, né, a RAV, sobre esse tema essencial que é o Agosto Lilás, a campanha de enfrentamento da violência contra as mulheres. E lembramos que violência não é apenas a agressão física, muitas vezes a psicológica dói mais do que qualquer pancada que possamos sofrer no corpo e pode provocar traumas até mais severos e duradouros do que essas violências de contato. Então, se você conhece alguém que de alguma maneira está sendo vítima desse tipo de violência, não se furte à opinião alheia, faça aquilo que a sua consciência já está te dizendo que é o melhor. Denuncie pelo 190, pelo 181, que é o Disque Denúncia, onde você pode também falar de maneira anônima, assim como no 190 também. Esse material fica disponível, manda para alguém que precisa, faz a sua parte multiplicando essa informação. Obrigado pela companhia e até a próxima.